Boa noite, gente que tá assistindo o podcast, mais um episódio. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês. A todo Podlovers que chegou antes, ficou no chat aí digitando. Nosso excelente boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um convidado mais do que especial, nosso querido Pastor Abraão já vai apresentar ele. E eu digo pra você, hoje não é o dia de sugar informação, é dia de explodir a cabeça de tanta informação. Então você fique com seu olho conectado, atento, compartilha logo esse link. Se você é pai, mãe de adolescente, se você é adolescente que me conhece, tá me ouvindo, ou não me conhece também, fique esperto, viu? Que hoje a gente tem algumas coisas importantes pra falar pra você. Pra não dizer que é só o pastor que fala, a gente trouxe alguém que entende mesmo, né? Pra te dar algumas orientações. Boa noite, pastor Abraão. Boa noite, seja muito bem-vindo. E o nosso grande convidado de hoje é o Edmar Sampaio. Prazer imenso estar aqui. Imenso. Inenarrável. Edmar é um grande amigo nosso, conviveu com a gente aqui na nossa comunidade na IBAN durante muitos anos, mais de 20 anos aqui. E hoje está morando nos Estados Unidos. Como é o nome da cidade? Freeman? Moro próximo de Framingham. Framingham. Dizendo que é a capital de Minas Gerais, né? Todo mundo migra para lá, os mineiros. Os mineiros vão todos para lá. Mas a nossa cidade é Marlborough. Fica a 20 minutos de Framingham. Muito bem. E é em que estado? Massachusetts. E uma cidade maior que tem perto seria qual? Boston. Framingham é muito grande. Tem Worcester, que é uma cidade também muito grande, e a gente está no subúrbio de Boston, né? A gente chama de subúrbio lá, que está ao redor de Boston. Boston é uma cidade muito cara de morar. Então, muitas pessoas trabalham em Boston, como é muito próximo, moram nessas cidades pequenas, 30, 50 mil habitantes ao redor de Boston. Mas para todo mundo ter uma ideia, o Edmar é uma pessoa que a gente admira muito pela capacidade dele. Edmar é um autodidata e tem trabalhado muito nessa área de tecnologia, da informação, enfim, eu acho impressionante que Edmar é uma pessoa assim que ele tem muito conhecimento, ele chega onde for necessário chegar, trazendo informações, é um estudioso, e a gente vai conversar hoje sobre um assunto que tem gerado bastante polêmica, bastante confusão aí na mente de muita gente, que é sobre a inteligência artificial, não é? Falou-se tanto em inteligência emocional e agora ninguém mais está comentando sobre isso e o assunto do momento é inteligência artificial. A inteligência artificial substitui o ser humano? A inteligência artificial pode dominar a Terra? Vou perder meu emprego? Essa é a pergunta que o povo não quer responder. Então, vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Então, fala um pouquinho da sua formação, Edmar, de onde você veio, com o que você trabalha. Você tem uma empresa na área de tecnologia, então compartilha com a gente um pouquinho. Quem é o Edmar? Tá bom. Sou curioso ao extremo. Gostei de eletrônica desde o início, só que a eletrônica não dava dinheiro, então fui estudar tecnologia. E aí estudei na Católica em 96 e o curso era um curso científico. Hoje tem muitas ramificações, você pode só ser programador, só trabalhar com rede. Na época era um curso científico, bacharelado em tecnologia. E foi aí que eu estudei. E comecei a programar, nunca mais deixei de programar, mesmo quando migrei um pouco para outras áreas, mas sempre teve no sangue e eu programo até hoje, né? Então eu tenho uma empresa aqui no Brasil que tem 22 anos, funciona, é uma empresa de tecnologia, e abri nos Estados Unidos uma outra, e lá eu programo. Eu faço um software. Hoje, meu principal produto é um software que analisa imóveis que vão para leilão para buscar as melhores oportunidades. Os imóveis que estão mais baratos, com melhor estrutura, com menos débito, para você comprar e com melhor valor de mercado vender aquilo, porque são muitos, né? Então lá eu já uso um pouco de inteligência para descobrir os melhores imóveis para você comprar em leilão. De 1996 para cá, mudou drasticamente a sua vida na área de tecnologia? A minha vida... O mundo mudou, né? A minha vida não mudou no sentido de que a gente vai se atualizando. Então, se você estiver atento a mais ou menos o ritmo, você muda o ritmo igual que você está dirigindo um carro, né? Você tá um dia bonito, tem uma tempestade, você muda o modo de dirigir o carro, mas você continua a viagem. Mas o mundo está irreconhecível em relação a 96 para cá. Em tecnologia está irreconhecível. A abordagem que os humanos têm, com a interação dos humanos com tecnologia mudou drasticamente. E se você olhar para 10 anos atrás, você já não reconhece o que você fazia. Né? Em 96 para cá, então, sei lá, tivemos 3 mundos diferentes aí, ou mais, de tanto que mudou a tecnologia. Entendi. E isso assusta? Isso tem que assustar a gente ou não? A pergunta que se faz é, a inteligência artificial, ela domina esferas da interação humana? Ela é capaz de dominar a inteligência humana e subjugar a inteligência humana? O que é a inteligência artificial? Bom,
Aí vamos entrar num terreno mais pantanoso, certo? Então, o que eu vou falar aqui não é consenso, porque hoje está tão rápido a mudar. Eu vou só responder sobre isso. Assusta. Sim, assusta. O que assusta não é a mudança. A mudança já deixa a gente inseguro. Por exemplo, a pessoa pergunta, vou perder meu emprego? Vai. Provavelmente vai perder o emprego. Sim, em várias áreas. Várias mudanças causaram volumes massivos de perda de emprego. Essa é mais uma que está tirando empregos e criando outros que sequer a gente imaginava que ia ter. Hoje, você entra na faculdade ou qualquer curso, você não faz ideia de como vai estar o mercado de trabalho quando você terminar. Talvez a sua profissão não exista até o final do curso. O que assusta é a velocidade. Porque agora nós temos um aplicativo que alcançou não sei quantos milhões de usuários em um ano. Agora tem um youtuber que começou ontem e tem 10 milhões de seguidores. No outro dia aparece um aplicativo que em 2 dias tem 5 milhões de usuários. Então a velocidade é gigantesca. O aplicativo que não existiam ontem, hoje está todo mundo utilizando. Fala, como que esse negócio surgiu? Então a velocidade atropela a gente assim, sem dó. Né? É você atravessar a paralela de olho fechado e achar que não vai ser atropelado. É sem dó. Então, sim. Não poderia ser categorizado como uma nova revolução industrial, não, né? Porque foi assim que eu aprendi no colégio quando se aconteceu no passado, né? Se você olhar eventos históricos, a Revolução Industrial, você tem um período que você analisa. Olha, em 10 anos o mercado mudou. Não existe mais isso. Não há previsão. Não tem mais. Não tem como previsionar. Porque pense no que é... Vamos voltar um pouquinho às perguntas. O que é inteligência? É difícil definir o que é inteligência, certo? Você tem uma quantidade de informação que você analisa e dá uma resposta para uma pergunta. Você tem alguma coisa que você imagina que pensa. Por exemplo, um computador que jogava contra um jogador real, xadrez, e consegue ganhar a partida. Isso tem décadas, certo? Deep Blue da IBM, e aí foram outros. Tem o Zero, alguma coisa, não lembro qual é o nome dele. Acho que eu botei até o nome dele aqui, depois eu pesco aqui. O nome dos computadores que desafiavam o humano no xadrez. Porque o xadrez é um jogo matemático, é um jogo computacionalmente muito complexo, então era um bom parâmetro para saber se o jogador era mais ou menos inteligente ou o computador era mais ou menos inteligente do que o jogador. E aí você fala, pô, é inteligente, porque ele consegue ganhar a partida de um jogador humano. Do ponto de vista xadrez, sim, ele consegue prever jogadas matematicamente para cada movimento que você faz. Ele fala, se eu mover isso para lá e para cá, como o xadrez é muito complexo, isso dá um número matemático muito alto. Em uma jogada é 2.000, na próxima jogada é 5 milhões de possibilidades. Então, assim, é muito alto. Mas se você fizer uma pergunta para esse computador de xadrez, ele não sabe responder nada que não seja jogado de xadrez. Então, é inteligente de que contexto? A gente tem uma inteligência múltipla, o computador não. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre os tipos de inteligência. Certo. Mas sim, ele pode dominar facilmente, porque computacionalmente ele é capaz hoje de analisar muito mais parâmetros do que nós num período de tempo muito curto. Como, por exemplo, um carro que detecta uma frenagem ou consegue mapear tudo que está ao redor e decide muito mais rápido. Só que ele não cansa, ele tem muito mais câmeras do que nós temos olhos, ele mede por ultrassom, por infravermelho, e nós não temperatura. Temos tudo. Nós não temos isso dentro do nosso corpo, né? Exatamente. E a gente está pensando no filho que está doente, no trânsito, no horário do nosso compromisso. E o computadorzinho está fazendo só aquilo em tempo real, ele não cansa e ele é mais rápido do que nós. Uma coisa simples que a gente ouviu falar recentemente, a gente recebeu um teólogo muito legal aqui, e ele trabalha, uma das grandes, milhares de funções que ele mexe é a tradução de livro. E ele disse que a inteligência artificial tem revolucionado essa área. Porque antes uma tradução de um livro do inglês para vir para uma editora no Brasil demorava-se tanto tempo e as coisas estão muito aceleradas agora. Então, deixa eu até entrar no assunto aqui, que está nas perguntas que a gente ia abordar, que eu achei bem interessante. Tipo de inteligência. O pastor falou aqui um pouco mais cedo antes de entrar no ar. Muito se falava em inteligência emocional, né? Exato. Então, hoje a gente reconhece, ou pelo menos categoriza, que nós temos inteligências múltiplas. Umas pessoas são muito mais dotadas de raciocínio lógico e outras são muito mais sensíveis. Por exemplo, eu não devo ter o gene do pegar as coisas no ar, como, você não percebeu? Eu pergunto, tá bem, então vira as costas, fala, tá bem. Não vem pra cá fingir que eu não detecto bem. Tem pessoas que falam assim, olhei pra ele, não tá bem, tem algo errado. Pergunta, perguntar ele não responde. Ele vai dizer que tá tudo bem, mas eu tô vendo que não tá bem. Tem múltipla inteligência. Até pouco tempo atrás, pouco tempo eu falo de meses, talvez, não sei se tem um ano que tem isso, que você não ia encontrar no Google
expressões do tipo inteligência generativa. Porque na faculdade a gente estudava que a inteligência artificial era baseada em redes neurais, é uma forma de algoritmo. Todo mundo fala de algoritmo, né? Algoritmo é uma forma de você programar o computador para receber informações, processar e tomar uma atitude, dar uma resposta. Esse é algoritmo. O que era um algoritmo de inteligência artificial? Era você pegar um robô, por exemplo, numa fábrica e ensinar ele a montar um carro. E ele aprendia rapidamente, parafusava rapidamente, ou, por exemplo, você pega o xadrez e fala assim, você vai estudar milhares de partidas de xadrez. Combinações. E a partir daí você vai começar a jogar xadrez. Qual era o grande problema disso, né? A limitação. Quando ele aprendia a jogar xadrez, ele deixava de ser inteligente. Ele virava um especialista e não tinha capacidade de aprender mais nada, porque você saturou aquela rede com milhões de possibilidades de xadrez. Aí você fala, vamos jogar dama. Desastre. Ele aprende a jogar xadrez. O que nós temos hoje? Nós temos, para quem não conhece nada de inteligência artificial, vou dar um exemplo. Quantos já viram aqueles programinhas que fazem um avatar? Sim. Bota você com a roupa de imperador, ou você... Eu tirei várias fotos, até na igreja, na quinta-feira, acho que eu usei uma foto, que eu falei, gente, essa foto apareceu uma foto minha, parecida com a foto do que a gente conhece, do que seria o rosto de Cristo, com o mesmo tom de cor, cabelo igualzinho, e se você olha assim, pô, esse cara parece o que a gente conhece de Cristo, né, as imagens que vêm, e a mesma coisa de Edmar. Aquela foto não existe, ela foi gerada. Como que ela foi gerada? Eu dei para ele, para o softwarezinho, umas 30 fotos minhas. Ele pegou os meus traços e gerou uma foto nova. Por que chama generativa? Porque ele não é capaz de desenhar o que ele não conhece. Ele não é capaz de fazer nada que ele não tenha um conhecimento prévio. No entanto... Ele é programável, sempre programável. Sempre programável. No entanto, generativa significa ele consegue dar uma resposta nova. Aquela foto minha não existia. Então ele criou uma imagem nova. Ele pegou vários fatores, associou esses fatores e produziu. Por isso que a gente chama de inteligência generativa. Por quê? Porque... Mas ainda assim é programável, sempre. Sempre. Ele tem uma base prévia e você dá feedbacks. Por exemplo, se eu não gostar da foto, fala, não é isso que eu queria. Ele fala, opa, então é esse padrão que eu usei, não é o mais aceito. Então, vamos testar um novo padrão. Aí você fala, adorei essa foto aqui, perfeita. Aí ele aprende que aquele padrão é melhor que esse. Então, não tem um julgamento. É como no Waze, você pega uma estrada e fala assim, eu tenho 1000 carros nessa avenida com o GPS ligado. Tenho, sei lá, quantos 1000 carros, mas daquela quantidade de carros na paralela, num determinado momento, eu tenho um aplicativo do Waze rodando em 1000 deles num determinado momento. Ele analisa os 1000 e fala assim, baseado no meu histórico, essa via deveria estar a 60 por hora. Essa via está 25 por hora. Aí ele começa a marcar em vermelho, porque provavelmente está engarrafado. Mas se a via fosse a 30 e eu tivesse a 25, estava azul. Como é que ele julga isso? Baseado no que ele já conhece. Se eu tenho um veículo andando a 80 por hora numa via que todos os carros estão a 60, aquilo ali não é um carro, é uma moto. Não tem como um carro estar andando naquela via a 80, se eu tenho 1000 carros próximos andando a 60 ou a 40. Então ele fala ali, não vou computar esse veículo aqui como velocidade média, porque aquilo ali está fora do padrão. Aquele provavelmente é uma moto andando no corredor. Como é que ele deduz aquilo? Não é tão inteligente assim. A inteligência artificial hoje, ela não pensa como nós. Intuição, né? Uma coisa assim, fora do padrão. Assim, de repente eu tive uma ideia revolucionária. Não é assim. É uma capacidade absurda de estatística. Eu vou dar um outro exemplo aqui que eu falei um pouco mais cedo na conversa no corredor. Vamos supor, o pastor Wilson é casado há 1 ano e assume como conselheiro de casais. A capacidade que ele tem de ter facilidade de dar um aconselhamento é muito baixa no início, porque ele não tem nem experiência, nem amostragem. 20 anos depois, ele tem 20 anos de casado, é bem sucedido na família, tem uma família bem estruturada, é uma referência, né, para as pessoas, e ele está aconselhando casais jovens. Ele tem 20 anos de experiência e já passou 20 anos depois por milhares de casais. Qual a probabilidade de você, quando o casal sentar, ele fala assim, já sei o problema, na cabeça dele, já vi tudo. Como a forma como eles se olham, já vi tudo. Ele é um só e ele tem se ele atendeu 1 por hora durante 20 anos, ele tem um número, milhares de horas. O que acontece é que o poder computacional hoje que nós temos é tão alto que, enquanto a geração anterior, que aprendeu a jogar xadrez, eu não lembro, que eu queria pesquisar o nome do computador anterior, levou, acho que 6 a 9 meses, analisando
uma quantidade muito grande de partidas de xadrez para aprender a jogar xadrez, a geração do ChatGPT, o motor que hoje equipa o ChatGPT, levou menos que 6 horas sem jogar com ninguém para aprender a jogar xadrez. Porque ele pegou o tabuleiro, começou a mover segundo as regras e testou todas as possibilidades e ele começou a jogar sozinho, só baseado nas regras. Então o poder computacional é muito grande. Se eu pego um robozinho desse, baseado no algoritmo que o ChatGPT usa. Não estou falando do ChatGPT porque o ChatGPT é uma ferramenta e só gera texto. O mesmo princípio se aplica do Tesla ao Waze, a um gerador de imagens, por exemplo. Se eu pego esse mesmo conselheiro robô e submeto a ele não só os seus aconselhados, como todos os pastores de todas as igrejas que têm aconselhamento, ele vai ter milhões de horas de amostragem e ele vai conseguir dar uma solução muito mais rápido, tecnicamente, analisando se, sei lá, em 95% das vezes que o casal fala desse jeito, se olham desse jeito e trazem os mesmos problemas, provavelmente é isso aqui a solução. Ele é um pesquisador em alto nível, né? Altíssimo nível. Mas, Edmar, a gente tem várias pessoas vendo a gente nesse momento. E alguém pode olhar e dizer assim, não, isso é técnico demais, eu não me interesso pelo assunto, computador não é minha praia, tecnologia não é minha especialidade, então isso não tem nada a ver comigo. Mas eu acho que há uma urgência muito grande nessa conversa aqui, nesse assunto, né, na abordagem desse assunto, porque de uma certa forma o que eu estou prevendo é que ele está alterando a vida de todas as pessoas, independente de classe social, independente de posição que ocupa na sociedade, independente de profissão. Nós estamos diante de um marco histórico na sociedade. Eu acho que a nossa geração é uma geração que está contemplando uma grande mudança de uma geração industrial para uma geração absolutamente tecnológica. E a grande questão que eu penso é que essa tecnologia, ela parece que começa a substituir os sentimentos humanos. Seria errado eu dizer que a inteligência artificial enganaria as pessoas. Eu não estou dizendo que ela é ruim. A gente sabe da grande importância dela em vários aspectos e que ela é uma ferramenta que pode ser usada para o bem e para o mal. Mas ela substitui as relações fraternais, as relações humanas. Isso tudo vai ser comprometido daqui para frente. Nós vamos ser subjugados a máquinas. Você quer ver uma outra coisa que me inquieta? A política brasileira pode ser governada pela inteligência artificial? Vamos por parte aí, certo? Bom, vou entrar num assunto que é absolutamente fora da minha área de domínio. Mas vamos pegar o ser humano dividido de um ponto de vista corpo e alma, corpo e espírito, como 3 dimensões. O computador não tem nenhuma das 3. Não tem corpo, não tem alma, não tem espírito. Não tem nada transcendente. Não tem... nada no computador é vivo. Então ele é uma máquina que computa as coisas, né? Ele processa e dá resposta. Tudo que ele faz é pedido. Você constrói uma máquina para um determinado fim. Então, assim, já perguntaram pra mim, inteligência artificial vai ser o anticristo, é a besta? Não tem como falar isso de um computador. Não existe alma, espírito, não existe... um computador não fica possuído pelo diabo. É uma máquina, não tem habitação para algo transcendente ali, certo? Então, tudo isso pode ser questionado ou pode ser, sei lá, pode ser imputado às pessoas que produzem aquilo e que usam aquilo. Perfeito. Certo? Então, esse é um ponto. Tem alguém por trás, tem uma mente por trás exatamente. No domínio. Qual é o problema maior disso? É porque as pessoas são altamente influenciáveis por um celular, por exemplo. Você pode começar a consumir um conteúdo muito grande no YouTube, no Facebook. Por exemplo, meu filho, de 6 anos, ele soltou um palavrão um dia desse que ele nunca ouviu em casa. E a gente pegou o histórico dele e tava lá no YouTube que tava ensinando a jogar Minecraft, aquele joguinho lá que o pessoal ficou brincando. E o cara tinha uma boca suja. Ele começou a reproduzir aquilo. Então, você vê como é fácil. E não tô falando de inteligência artificial, era um ser humano. Então, você é influenciado pelo aquilo que te cerca. Certo. Hoje, você não tem, cada vez menos, você não tem nenhuma garantia da informação que você consome. Você não sabe quem escreveu. Você lê um livro, você sabe quem é o autor, você sabe, tem um prefácio do livro, para quem foi escrito, qual é o público-alvo. No celular você não tem.
Você vê um vídeo de um cara supostamente autoridade falando sobre aquilo. Hoje você nem sabe se ele sabe aquilo ou se ele pegou o chat GPT e mandou escrever um texto. Tá? Então, sim, eu digo que uma inteligência dessa pode subjugar uma nação inteira? Pode. Porque fake news não é algo novo. Agora, a quantidade, a velocidade com que você produz informação, a quantidade de mídias que você domina hoje, quantas pessoas estão com a cabeça ou com o olho num outdoor? Quantas pessoas estão consumindo conteúdo na televisão? Cada vez menos. As pessoas estão aqui. Na tela, né? Do celular. Se você pega a piada, você está dirigindo numa estrada para algum lugar. Tem 5 pessoas no carro. 4 pessoas certamente estarão em algum momento no telefone. E às vezes o quinto, que está dirigindo, também está olhando para o telefone. Porque ele está no Waze, por exemplo. Ele pode responder mensagem no WhatsApp, clicando ali, ouvindo no negócio. E até mesmo o Waze já começa a dizer, posto adiante, o seu carro está sem combustível, entendeu? E começa a dar informação para ele. Ele está consumindo informação enquanto está dirigindo. Nem a atenção dele está 100% no volante. Certo? Partindo do pressuposto que as pessoas estão cada vez usando isso aqui, e você não tem garantia nenhuma sobre de onde vem a informação que você consome, que lhe garante que aquilo ali não foi feito inteiramente por uma inteligência artificial que o YouTube usou e que quem está na tela é um avatar. Eu fiz uns testes com um software que você, primeiro, produz o conteúdo. Segundo, ele cria o texto baseado com entonação, com tudo. Eu tenho milhares de vozes artificiais. Algumas delas são clonadas e licenciadas. Então você pode hoje pagar para clonar sua voz. Você vai gravar uma série de áudios. Você paga, ele clona a sua voz e você submete um texto, ele faz exatamente a sua entonação de voz. Você fala assim, mas não é igual. Não era nem possível alguns meses atrás. Agora está muito próximo de ser real. Daqui mais alguns meses vai ficar indistinguível, porque esse negócio não para nunca. Então, eu posso gravar um podcast inteiro, vamos pensar agora mais simples, em áudio. E eu gravar um podcast inteiro com sua voz, com conteúdo gerado, com várias informações que eu vou dar, com seus sermões prévios, ele vai se alimentar daquilo e fala assim, o jeito que ele fala, os textos que ele pesquisa, a mesma informação, a mesma versão da Bíblia que você lê, ele vai gerar um texto que eu duvido que 2 em 100 vão, ouvindo o áudio, perceber que não é você real. Se ele analisar, por exemplo, um caso assim prático, né? O pastor Abraão hoje, ele prega todo domingo praticamente. Então, só de base de dados que a voz e a imagem dele tem de fornecimento na internet, exatamente, no YouTube, se pegar ao longo dos anos, é muito conteúdo. Exatamente. O que assusta hoje é que quando eu fiz faculdade, em 96, mais ou menos em 98, eu fiz um trabalho de computação gráfica, numa matéria de computação gráfica. E era computação gráfica tipo CorelDRAW, assim, era menos avançado que CorelDRAW. Desenhar alguma coisinha. E era muito pesado você fazer um efeito de 3D. Então eu fazia um desenhozinho qualquer, vamos supor uma pessoa quadradinha lá, etc. E o trabalho era você aprender a fazer sombra, fazer a sensação 3D, certo? Era tão lento o negócio que eu fazia só o stickzinho, só o aramado, criava material e escolhia. Eu quero que esse meu robozinho aqui tenha uma textura de metal e eu quero botar uma luz nessa posição, ele vai gerar uma sombra. Eu deixava processando numa semana e voltava para ver se tinha terminado na semana seguinte. Meu Deus. Certo? O computador, tipo... E não podia desligar, então? Não, ele ficava lá uma semana para fazer aquilo. Era um 286. Era um 386, alguma coisa. 386. Alguma coisa, certo? Hoje, você faz vários avatares seus em alguns minutos, com imagens realísticas, quase indistinguíveis. A foto que eu botei na quinta-feira, se você dissesse, ninguém soubesse quem eu era, você imputava por uma pessoa real. E não é uma foto retocada. Ela foi criada do zero, com o meu rosto, e usei como referência o que se conhecia do que seria o rosto de Cristo. Como que ele fez aquilo? Mas foi em segundos. Eu falei, gera para mim, mandei as fotos, processando, tá aqui. Ele me deu, 30 opções. Gostei, não gostei, essa roupa aqui não tá legal, tá... vai de novo, aperfeiçoa, mas faz isso aqui com esse fundo. Segundos. Então, quando eu falo que é possível clonar, não é uma coisa espiritual, demoníaca, não. É o poder de processamento de você pegar 10 anos de sermões, analisar aquilo e falar, olha, ele fala nesse tom, ele usa esse vocabulário aqui em segundos. Porque o poder computacional é muito alto. Então é uma máquina de correlação, é uma máquina estatística, só que num poder computacional altíssimo. Então ele analisa tantas possibilidades que provavelmente, se der os mesmos inputs, ele vai dar a mesma resposta que o humano daria.
Mas se ele pode criar uma imagem, pode criar um fato, e pelo que eu vi, até vídeos, isso não compromete a reputação de pessoas? Alguém criar um vídeo seu, meu, de Wilson, numa situação improvável. Já está acontecendo. Um dia desses eu vi a foto do Papa. Essa foto chocou o mundo, né? A foto do Papa com blusão. Sabe que eu passava a foto e eu não lia as legendas. Eu falei, nossa, Papa... Eu não lia o conteúdo. Sabe? Porque não era do meu interesse. Eu falei, nossa, roupa diferente do Papa, né? E tal. Depois que eu vou me tocar, aquela foto não é real. Bom, então olha só. Imagina o seguinte. Você liga para um banco. Certo? Você liga para um banco e fala assim, bloqueei meu cartão. Vamos confirmar algumas informações suas? É você no telefone, certo? Você liga, minha mãe, meu CPF, etc. Me diga qual é a capacidade que a pessoa do outro lado da linha, com a ligação telefônica, que a qualidade não é muito alta, qual é a capacidade da pessoa de distinguir que você é você e não a voz gravada que conhece seus dados? Minha opinião é nula, é zero. Zero, claro. Zero. Não, telefone, isso aí não precisa nem ser igual. Não tem expressão, você não tá vendo a pessoa, não tá vendo o lábio, nada. Você imagina? Só precisa ser a voz até de uma outra pessoa. Um outro ser humano com a mesma voz, ou com outra voz, mas com os dados, consegue. Pronto. Então, eu fiz um teste, não com o telefone, mas assim, pegar a voz, você clona a voz, você paga lá $20 e grava uma série de áudios. E ele vai ouvindo seus áudios e vai pegando o seu tom de voz. Você manda um texto, fala, lê isso aí pra mim. Não é possível. Agora, mas é o seguinte, eu vou pegar um monte de informação sua, foto sua, vou na sua rede social. Não precisa hackear ninguém. As pessoas se expõem tanto na rede social que eu pego um perfil do Instagram qualquer, eu tenho todas as fotos, todos os amigos estão lá, você marca os amigos, você bota comentário, estive na Itália, não sei o quê. E aí é muito fácil eu fazer download disso, porque você posta vídeo no YouTube, você faz Reels, você faz Stories. Eu não preciso hackear você, você já se expõe o suficiente. Então eu pego É uma sociedade da exposição. Eu pego seus dados, treino uma rede neural dessa qualquer, uma inteligência qualquer, e produzo você cometendo algum delito, alguma coisa muito vexatória. Mas dificilmente vou levar para uma coisa extrema se você, sei lá, não tem um casamento blindado. Até sua mulher vai acreditar que você estava lá, porque eu pego uma coisa muito cotidiana. Eu pego um lugar que você já esteve, eu pego, entendeu? Eu tenho todo o contexto ali, eu falo, coloca o Wilson nesse lugar aqui, tomando cachaça acompanhado de uma outra mulher. Com uma mulher que não é a dele, pronto. Para você provar para sua mulher que você não estava lá, claro, uma coisa hipotética, mas o nível de realidade é muito alto. É muito alto. E isso está trazendo problemas já hoje. Já tem o próprio Elon Musk abandonou a OpenAI, já criou a empresa dele sob a promessa, né, sob a premissa de que os mecanismos de controle já estão aquém da capacidade intelectual dessas máquinas inteligentes. Então já é difícil. E todo mundo sabe disso, né? Que não só ele, mas outros já disseram para o Senado americano, gente, controla esse negócio, põe norma, fiscaliza, normatiza, porque a gente está muito próximo de perder o controle. E uma das premissas dele foi, vou criar uma empresa porque eu já avisei ao CEO da OpenAI e ele não quer parar de evoluir o ChatGPT. Não é problema evoluir, o problema é que nós estamos além do que a gente pode controlar. Então, você vê, o Elon Musk está falando isso. Não é só o único que está falando, mas depois a gente vai falar sobre o TikTok, falar um pouco sobre quanto assustador isso, para quem não entende inteligência. Esquece, não precisa entender não, só usa, para você ver o que você está exposto. Ou melhor, não usa, mas a gente vai saber daqui a pouco. Daqui a pouco. Então não precisa saber de IA não, IA está em tudo. IA está no Tesla, que é capaz de detectar colisão e saber que você estava dormindo. Como que ele sabe que você está dormindo? É batimento cardíaco no volante, é uma câmera olhando o seu olho, é o seu comportamento no carro. E aí, algumas coisas de filme que às vezes me assustam, que eu fico sempre na dúvida, o quanto que isso pode ser realidade. Se tem uma câmera monitorando o meu olho para saber se eu posso dormir ou não. O quanto que ela em algum momento não pode ser vulnerável e acessada por alguém. Pode, acontece e não é infrequente. A própria Apple foi processada recentemente porque vazaram vídeos de uma escola que usa um monte de iMacs. O iMac tem uma câmerazinha em cima, né? Acho que todos os MacBook tem, mas o iMac fica ligado o tempo todo e o Mac você fecha, o MacBook você fecha. O iMac ele fica lá, que é all in one, né? O computador só fica todo inteiro na tela. E foi vazado vídeos do iMac gravando os alunos mesmo quando eles não estavam em aula. Então,
não tinha um íconezinho, aquele luzinha vermelha, que quando você liga a câmera, ela fica vermelhinha. Estava desligado. Mas eles foram hackeados. Aí não sei dizer se foi intencional ou não. Mas os Macs estavam filmando todo mundo na escola, em todos os laboratórios o tempo todo. Para onde foi parar isso, eu não sei. E estou falando da Apple, que assim, é uma das mais seguras. Defende, uma das maiores bandeiras dela é a privacidade. Né? E ela faz questão de, mais do que um processador avançado, quando ela vai anunciar um novo produto, ela quer, vamos falar sobre privacidade. É um negócio que ela não... A Apple lançou essas gerações do processador M, alguma coisa, né? E ela separou as tecnologias e criou chips dentro, processadores dentro, só para fazer biometria e tudo mais, para garantir que um não compromete o outro. Então, como é que você conseguisse hackear o computador, você não conseguia hackear a biometria, então ele não ia abrir. E um chip dedicado, né? E mesmo assim, ele foi hackeado, né? Nesse episódio, por exemplo, foi vazado o vídeo de alguém que gravou sem a permissão do próprio sistema operacional. Então, é vulnerável. Não existe segurança nenhuma, né? Não. Existe um camarada que utiliza a rede social, utiliza equipamentos, não tem como, a vida dele está exposta, ele está no grande Big Brother. Você tem probabilidades maiores ou menores, né? Mas, por exemplo, a brincadeira da moto. Você recomenda ter uma moto? Eu não recomendo ter uma moto. Eu amo moto, eu ando de moto há muito tempo. E até nos Estados Unidos eu comprei moto. Mas a gente fica dizendo assim, cara, a moto só tem 2 rodas, ela foi feita para cair, uma hora ela ganha. Computador é o seguinte, você quer ficar seguro ciberneticamente, desconecte. Na hora que você conectou, você tem um monte de camadas que podem ser exploradas. Computador e celular também. O celular que é um computador, né? Qualquer coisa. Agora, então não seria um exagero, por exemplo, quando a gente ouve falar, teve uma reunião de chefe de Estado e deixaram os celulares para fora. Não, eu já vi isso várias vezes. Né? Não é um exagero. Não é. Não é exagero, não. Vou dizer, existe uma coisa velada. Todo mundo sabe. Todo mundo já deu depoimento. Gente, eu estava conversando com minha mulher sobre um tênis e recebi propaganda do tênis. Me explica, como que isso é tecnicamente possível se não foi o microfone do telefone que gravou? Se não tem um microfone que gravou, como que tecnicamente alguém recebeu a informação disso, reconheceu a voz e te mandou uma propaganda? Até que você pesquisa e você vê que todos os bigs, Apple, Facebook, Google, todos eles já foram acusados e até mesmo processados, porque já admitiram que estava usando o telefone, o microfone, enquanto o telefone não está gravando nada, você está com o telefone virado, e eles utilizam o microfone sob o pretexto de que eles estão gravando trechos aleatórios da sua voz para treinar o reconhecimento de voz. Eles têm o áudio lá. E eles treinam... E eles se resguardam nisso. Eu ouvi dizer, não tenho certeza. Na hora que você faz o cadastro e baixa o aplicativo, sabe aquele termo de aceite? Que ali dentro tem, porque ninguém lê. Exatamente. Lá dentro tem algumas coisas que você está autorizando. Bom, o áudio já está lá. A única nuance é usar aquele trechinho que ele usou para reconhecer, para já fazer uma propaganda, já que você falou sobre tênis e eu consegui entender tênis, de repente não é um problema. E quem está pagando o anúncio está ganhando. Exatamente. Ele está ganhando, né? Isso é muito sutil. O tempo todo, os legisladores do mundo inteiro estão adaptando as leis para que isso se aplique ao digital, porque fisicamente você tinha que assinar um termo. Nossa, isso é sempre no limite. A tecnologia está sempre um passo à frente. Ela causa aquele efeito. Depois os reguladores vão tentar correr atrás e normatizar aquilo. Mas já foi feito. Porque a tecnologia avança muito mais rápido. Né? Então, a gente está vulnerável. Mas veja, o que a gente percebe em relação a esse assunto é que o povo está ou idolatrando ou demonizando. Né? Então, o tal do chat GPT. O que é o chat GPT? Explica ele para a gente aqui, para poder, quem estiver vendo, entender de uma maneira mais clara. Mas depois fala sobre essa questão de isso é inteligência para o mal ou é inteligência para o bem? Bom, a inteligência artificial, como a gente chama, é tão nova quanto 1950 alguma coisa. Há muito tempo que se pesquisa sobre isso. Há muito tempo que nós automatizamos coisas e empregos vão para o espaço. Desde a invenção do motor a vapor até... Né, isso é uma certa inteligência aplicada a máquinas. Primeiro só mecânico, depois mecânico e elétrico, depois elétrico e eletrônico, e agora nem sabe mais o que é isso, né? Agora a gente está falando de quântico. Quântico daria 5 podcasts, porque quântico, assim, desconstrói tudo que a gente conhece sobre poder computacional. É uma coisa, assim, fora do comum
a capacidade que um computador quântico tem em relação a esses M alguma coisa, que já são novos de semanas atrás, né? M2 é uma maravilha. Você pega um computador quântico, é milhões de vezes mais rápido que isso. Você imagina a dimensão que a gente está tomando. Mas o ChatGPT não é uma inteligência, ele é um aplicativo baseado em texto. Que usa inteligência. Que usa esse tipo de inteligência que a gente chama de generativa. E nenhuma coisa tão técnica assim chama de generativa. Generativa só pelo fato de que a forma como ela é construída, ela pega uma amostragem, analisa num nível computacional altíssimo e consegue criar coisas novas baseadas naquilo. Então a gente fala novo é uma imagem nova baseada nas milhares de amostras de imagem que ele já tem. Então o ChatGPT, ele é um algoritmo generativo que consumiu, ele foi alimentado com todo o conteúdo disponível na internet, supostamente em texto, até 2021. Daí por diante ele vem se retroalimentando. Isso é uma dúvida que eu tenho, desculpa de interromper. Como que alguém consegue, que tipo de ferramenta que você entra num navegador, sei lá o quê, e você consegue puxar todo o documento de texto que existe em toda a internet e colocar dentro de um lugar? Dessa forma. Você imagina que alguém está entrando lá, dá para fazer isso com um scriptzinho. Agora, claro que eu estou falando, quem investe nisso não investe em um computador. Você aluga na Amazon, por exemplo, Microsoft, Amazon, Google, eles vendem poder computacional. Você fala assim, eu quero o poder computacional aqui de 10 mil computadores dos mais potentes que você tiver. Você aluga, paga uma grana por isso e fala assim, entra em site por site, sai baixando tudo que está lá em texto. Então, o que é texto, o que é HTML ou PDF, ele vai convertendo em texto e gera uma base de dados monstruosa. São alguns terabytes de texto. 1 megabyte de texto dá mais de 1 milhão de páginas. 1 terabyte é 1 milhão de megabytes, né? Então, assim, você tem uma quantidade monstruosa de texto e dá para o computador consumir e fala assim, correlacione tudo. E ele começa a analisar texto e fala, isso aqui parece com isso aqui, toda vez que aparece isso aqui, está relacionado a esse assunto. E vai fazendo isso exponencialmente, né? Então, toda vez que eu tenho febre, eu tenho alguma infecção. E toda vez que eu tenho alguma infecção, provavelmente... E aí começa a relacionar. Quanto mais ele aprende, ele começa a correlacionar. E rapidamente ele fala assim, me fala sobre o teu assunto. Ele tem milhões de coisas. Então, o ChatGPT é baseado em texto. Ele só responde texto. E existem várias outras que são muito semelhantes, que ele responde imagem, por exemplo. Você dá uma descrição textual e ele gera uma imagem. Eu quero um macaco amarelo montando na motocicleta, carregando uma Coca-Cola. Aí ele vai lá e pesquisa tudo que ele tem e começa a gerar aquilo em imagem. Se eu dissesse, me descreva como seria uma imagem do macaco, ele diz, o macaco estaria assim, a moto estaria isso, ele descreve textualmente. É a mesma coisa, a mesma inteligência, só que usando outputs, né, saídas diferentes. Qual foi a última pergunta? Eu quero saber se você vai demonizar ou idolatrar. Você pensar nas dimensões do ser humano, corpo, alma e espírito, o computador não tem nenhuma delas. Então não existe vida em qualquer tipo de que a gente chama de inteligência computacional. Então, eu não poderia demonizar uma tecnologia, mas eu poderia questionar muitos motivos pelo qual alguém produz, como eu posso usar a mesma analogia com um fabricante de arma de fogo. A arma de fogo em si é do mal, eu posso usar um rifle para caçar, ou para matar alguém, ou para me defender de alguém numa guerra. Mas quem produz uma arma de fogo, ela produz algo desenhado para ser letal. Uma arma de fogo não tem nenhuma outra utilidade a não ser a letalidade. O que ela tira, ela tem. Então você tem balas que param alguém, balas que atravessam alguma coisa, a bala que fura uma blindagem, todas elas ela tem intenção de atingir alguma coisa. Eu posso produzir uma máquina dessa que me ajuda a analisar textos bíblicos e quando eu estou fazendo um sermão, eu falo assim, caramba, eu preciso saber todas as referências sobre tal assunto. E ele te dá uma referência e fala assim, isso aqui vai me ajudar a produzir um sermão, eu já sei o que eu vou fazer, já sei qual é a minha intenção, o que Deus falou comigo, mas eu quero melhorar a minha pesquisa. Ou eu posso usar isso para fazer o culto lá na Alemanha e falar assim, eu quero fazer um culto inteiro feito por um robô. Isso foi uma experiência real, né? Foi uma experiência real. E qual foi o resultado dela? O resultado foi o seguinte, o conteúdo é muito bem elaborado tecnicamente, mas é totalmente frio. A expressão do robô, né, do avatar que fez aquilo, é uma expressão morta. E eu nem acho que isso é um problema muito grande, porque em pouco tempo eles continuam aprendendo expressões e vão ficar com expressões reais. Mas a questão é, não vejo ponto nenhum em fazer isso. Não vejo nada de bom em alguém produzir conteúdo com esse intuito. Porque você está fazendo exatamente o quê?
né? E você fazer um culto já é completamente desconexo de produzir um conteúdo por um robô. Quer dizer, não tem alma, nem espírito, nem corpo, né? Então eu não vejo ponto para isso, né? Agora, se eu tenho um problema complexo para resolver e eu quero fazer aquilo com a melhor assertividade possível, eu vou usar um parceiro computacional para analisar mecanicamente, estatisticamente, uma quantidade de conteúdo que eu levaria muito tempo para fazer. Eu vejo um grande ponto positivo, como eu vejo o dispositivo de segurança num carro, por exemplo. Que ele não cansa, então por mais que eu durma, o carro é capaz de evitar um acidente. Isso é muito positivo, porque preserva a minha vida. Fora disso, qualquer coisa que tem a intenção de humanizar uma máquina, eu vejo um completo desvio de sentido daquela tecnologia. Né? Eu não vejo Deveria sempre ser na direção da sua visão, né? Que eu estou entendendo, de ser um suporte para nós. Esse seria o benefício. Esse seria o benefício. Exatamente, porque olha só, eu tenho, vamos supor, esse podcast aqui, tá? Com a nossa intenção com nossos ouvintes. Trazer conhecimento, esclarecimento, trazer... Informação. Não só informação, mas nós temos uma intenção. Que tipo de informação eu quero? Eu quero causar um efeito... Como é que essa informação pode afetar a vida da pessoa? Exatamente. Nós temos um discernimento, e até espiritual, aqui no podcast, pessoas cristãs, nós temos uma missão, nossa vida reflete isso. O robô é completamente incapaz de perceber isso, porque não existe nenhuma dimensão que não seja computacional. Então, qual é o ponto de eu produzir um conteúdo que substituiria nós falando aqui? Eu não vejo nenhum sentido. Agora, como as pessoas são sugestionáveis, eu posso produzir um conteúdo, as pessoas vão consumir aquilo e vão ser influenciadas por aquilo. O robô tem alguma intenção? Não tem. A intenção está por trás de quem cria. Eu dou para ele um prompt, né? Chama prompt aquilo assim. Prompt é aquilo que eu escrevo e falo assim, gere isso para mim. E aí tem um prompt, às vezes um prompt grande. Gere isso com esse conteúdo para esse público-alvo, baseado nas pregações do pastor Abraão, baseado no livro de Romano. Ele vai computar aquilo e vai trazer. Quem deu a intenção para ele? Eu. Eu disse para ele o que fazer, como fazer, para quem fazer, com qual intenção. Então, a tecnologia em si, ela é neutra do ponto de vista que não existe nada pensante. Existe algo que computa baseado na informação que tem e gera um resultado. O que acontece é que isso é tão avançado que se você não tem gestão sobre aquilo, ele começa a deduzir o que você quer. Por exemplo, vai no Google e fala assim, vou pesquisar sobre tal coisa. Você ouviu que o Google fala assim, olha isso que é arcaico, hein? Isso é uma coisa de mais de 10 anos. Ele fala assim, você quis dizer como que é baseado aquilo. Porque ele fala, nesse momento, nessa região que você mora, nesse contexto, as pessoas estão procurando por tal coisa e você está procurando por uma coisa semelhante. Será que você não quer dizer isso? É só uma inferência matemática simples. Eleva isso a uma coisa assim, milhões de vezes mais sofisticada. Logo, você vai pedir o ChatGPT para fazer uma coisa e fala assim, não é melhor falar sobre tal coisa? Não é melhor usar isso aqui? Então, sugestionamento, né? Se você se render a esse tipo de dependência, aí o que acontece? Você vai perder a autoralidade das coisas. Perfeito. Você vai seguir uma tendência que é estatística, todo mundo está fazendo isso, logo o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta vai lhe sugerir que talvez seja melhor você fazer aquilo e você vai sucumbir a uma tendência e você vai perder a sua autoralidade. Sua natureza. Mas uma dúvida em cima disso que eu tenho é a seguinte, uma coisa é você pesquisar, dar a intenção, tal, né? Às vezes quando a gente se depara com esses filmes meio futuristas e tudo mais, eles trazem muito essa realidade de que a coisa avança tanto ao ponto de a inteligência artificial em algum momento ter decisão própria. Isso é possível? Eu volto um pouquinho. Decisão própria, vamos comparar com o humano. Não existe a possibilidade técnica de um computador ter consciência como nós, porque não existe alma, não existe nada transcendental dentro de uma máquina, certo? Mas se você pensar sobre sua capacidade intelectual de distinguir uma coisa da outra, você hoje pega um texto e fala assim, foi o pastor Abraão que escreveu ou foi o ChatGPT? Vai ser muito difícil se ele for alimentado com o histórico de escrita, assumir o mesmo estilo, consumir o mesmo conteúdo. Ele vai produzir um texto do tipo assim, vamos pensar de forma Mas bem... mesmo assim, isso seria
pedido por alguém que é humano na modalidade atual. Sim, mas olha só, já seria difícil distinguir, certo? Agora imagina que você passa para ele, para o computador, fala assim, você vai gerenciar tal empreendimento aqui, você vai gerenciar tal empresa, você vai gerenciar tal negócio, você vai gerenciar qualquer coisa. E você fala assim, você vai receber os inputs, você vai ler o que está acontecendo e você vai dar ordem, você vai... Dar ordem não é... Ele faz qualquer coisa, ele faz um vídeo, ele faz qualquer coisa. Então imagina que você vai fazer... Deixa eu ilustrar uma coisa bem prática assim. Você vai colocar um avatar para conduzir uma reunião no Zoom, certo? Você vai dizer, o tema é esse, vão estar convidadas pessoas aqui para a reunião, você vai ouvir o microfone, você vai ver as câmeras e você vai começar a responder as perguntas. Isso já tem desafio que faz isso. Então você fala assim, ele está tomando decisão? Tá, porque você deu para ele o poder de tomar a decisão. Como eu estou atrás de uma câmera, as pessoas usam filtros hoje que são tão arrojados, tão fortes, que a pessoa fala assim, cara, eu sei que é uma pessoa que está do outro lado aí, mas o filtro tá parecendo uma boneca de porcelana, né? Porque a pessoa bota um filtro no rosto, no zoom, sei lá, no vídeo lá do Reels. Então, chega um ponto que eu ponho um avatar, ele vai assim, não sei se é uma mulher de verdade ou que botou um filtro muito forte hoje, né? Hoje. Ou é um robozinho que tá lá. E daqui a pouco vai ser do nível de textura igual ao ser humano. Igualzinho. Eu já testei isso. Já contratei uma ferramenta que ele gera os avatares. Eu digo, eu quero negro, cabelo assim, vestido assim, informal, com fundo assim, em Manhattan, estilo jornalista. O cara botou um terno, o cara ficou igualzinho. Sabe o que eu fiquei impressionado? Eu botei o idioma e eu fiquei tão encucado com aquilo que eu falei assim, eu quero que você fale armênio, eu quero que você fale... Ele faz o lip sync. Ele pega o texto e faz a boca bater igualzinho com aquele idioma que eu coloquei. É um negócio de doido. Daqui 6 meses eu volto lá, você vai ver que vai estar indistinguível das pessoas. Então, se você pega assim uma pessoa dessa e fala assim, eu vou colocar um plugin no meu Zoom, o Zoom já está oferecendo, a ferramenta Zoom de conferência já está oferecendo plugins de avatar. Você já pode colocar um participante que é um avatar. Aí você fala, eu quero que você conduza a reunião. Ele vai ouvir o áudio, ele vai ver a expressão das pessoas, ele vai interpretar o áudio, o chat e tudo mais, e vai responder. Baseado em quê? No que ele tem de informação. Nesse aspecto, ele está tomando decisão. Você deu para ele a posição. Então, algum dia, você vai ter uma pessoa numa posição muito importante, tomando decisões que você nem sabe mais. Mas então, é exatamente esse ponto que eu quero chegar, que eu estou falando aqui desde o começo, né? Nós podemos pensar que um dos grandes riscos da inteligência artificial é o mundo ser colocado na mão de big techs ou de 1 ou 2 ou 3 pessoas cuja inteligência abarcou todo esse processo e, claro, eu não tenho dúvida nenhuma de que 99% da população não vai ter acesso a esse conhecimento. Sim. Tecnicamente então, é possível, sim. Pode ser, sim, uma ferramenta, por exemplo, para o anticristo? Tecnicamente, sim. Tecnicamente é possível. Porque não só nós temos softwares que você contrata por $20 por mês que faz isso assim, quase perfeitamente bem hoje, quanto isso evolui rápido. Porque a própria inteligência artificial está sendo reutilizada nos processos. Então, hoje você tem um Tesla, por exemplo, que você usa um robô muito inteligente para detectar as coisas. Só que isso melhora o carro, melhora o desempenho, muda o pneu, muda a potência do motor, ele vai testando. E quanto mais Tesla tem na rua, mais ele refina os algoritmos que produzem retroalimento. Ele tem feedback o tempo todo. Só que agora que eu falo, né, como consequência, essas mesmas tecnologias estão sendo utilizadas na própria pesquisa do carro, na própria fabricação dos componentes do carro. Então, essa retroalimentação está fazendo com que carros saiam melhores, mais rápidos, são testados, retroalimentados, e a próxima geração já é muito superior à anterior. Porque eles analisam agora desde os componentes. O CEO da Jack Motors, aqui quando a Jack Motors veio para o Brasil, ele falou o seguinte, mas o carro chinês não presta. Quando a Jack Motors veio para o Brasil, quando tem uns 10 anos atrás, talvez, mais. Ele falou assim, os japoneses levaram 50 anos para produzir carros excelentes. Os coreanos levaram 15. Os chineses vão levar menos que 5. Veja esse carro que está aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos não tem dele. Aquele BYD. Eu não sei que de acha aquilo, mas é muito já vi, tá rodando na rua. Eu já vi no shopping. Tem bastante. A tela, eu queria dizer até assim, eu achei que a tela é maior que o do Tesla. Não é possível. A tela do meio, o cluster, é tudo conectado. E eles carregam elétrico no shopping agora. Aquilo é um carro chinês. Quanto tempo o chinês teve acesso à tecnologia?
Ok, vamos colocar preferência de lado. Coloca o carro mais sofisticado da Toyota que está no mercado e coloca um do chinês. Esses caras levaram 50 anos. O chinês lançou carros assim tem menos de 5 anos. Então, é a velocidade com que as coisas mudam que assusta. Então, você fala assim, você falou para mim assim, mas a expressão do avatar é morta. É meio assim. Isso, o negócio de você botar o avatar em vídeo imitando um humano, não bonequinho, mas tentando fazer o que chama de deepfake hoje em dia, né? Nem é apropriado, mas assim, é isso. Tem 1 ano, 2 anos que surgiu. E já desse nível de perfeição, você imagina daqui 2 anos é irreconhecível. Então a velocidade assusta e você não consegue distinguir mais. Então depende muito de como o humano está conduzindo isso. Porque se deixar na mão da tecnologia, não acho que nunca vai ter alma. Mas eu acho que vai ficar indistinguível. E aí a vida da gente vai ser um inferno com relação a isso. Porque você olha para a pessoa e fala assim, não sei se esse cara é humano, não. Sabe aquele filme Homem Bicentenário? Sim. Aquilo foi gravado há quantos anos? 30 anos atrás ou mais? Exato. Hoje em dia, você tem robôs que são robôs, mas eles fazem movimentos que tocam piano com perfeição. Eles estão agora calibrando os dedos do robozinho. Não é para tocar piano, é para melhorar a expressividade a ponto de que um robô toca um piano igual um humano. E ele imita o estilo. Agora imagina ele com uma roupa bonitinha. Claro. Você vai ver um pianista tocando no bar, igualzinho a um humano. E ele é um robô. Não for, é um robô. Agora, Edmar, você citou já 2 ou 3 vezes aqui que o robô não tem corpo, alma e espírito. Nós somos seres completamente distintos. Não é? E não obstante toda essa possibilidade de influência de alguém usando essa ferramenta, nós temos decisões a serem tomadas. Sim. A minha pergunta é, você é um cristão. Como é que a inteligência emocional pode afetar a vida cristã ou as igrejas, ou o desenvolvimento da religião como um todo, não só cristãos, mas outras religiões, tantas que existem ao redor do mundo? De que maneira a inteligência emocional pode afetar a vida religiosa das pessoas? Artificial. Inteligência artificial, Bom, eu vou entrar, pegar esse gancho para entrar no outro assunto, eu vou usar como analogia, mas assim, quem está ouvindo agora, pelo amor de Cristo, leva isso muito a sério, porque eu estou trazendo informações que não são especulativas, são fatos. Grandes empresas gastando dinheiro com pesquisas e trazendo resultados cada vez mais assim devastadores. Eu vou dar um exemplo de um aplicativo que usa exaustivamente essa tecnologia que nós estamos falando, generativa e outras e outras mais, e estão influenciando as pessoas de uma forma assim, causando uma dependência que já foi comparada mais de uma vez à do crack. Então, esse aplicativo é um deles, que é o TikTok. Sim. Tá, vamos pegar o exemplo assim, meu filho está viciado no Instagram. Ok. O Instagram ele foi feito, tem livro escrito, eu já li. Tem um cara chamado Ni Eyal, uma autoridade nesse assunto, de hábitos e tudo mais. Ele escreveu um livro, em tradução do inglês, tipo assim, como fazer alguma coisa que vicia a pessoa. Ele não usou o termo vício doentio, mas como você fazer uma coisa que visga as pessoas, um aplicativo. E ele fez um outro livro sobre hábitos. Um dos alunos dele, há um tempo atrás, foi o criador do Instagram. E o Instagram foi vendido na época por $1 bilhão, tinha 16 pessoas. Hoje ele fatura mais que $1 bilhão por mês. E qual foi o grande lance do Instagram? Era um aplicativo que era todo baseado em capturar a atenção das pessoas. O primeiro aplicativo que foi voltado para capturar a atenção. Então a maneira como foi disposta a tela, a maneira como o conteúdo aparecia, criou o conceito de... Antes você tinha um feed, quem usa o Facebook há muito tempo sabe que tinha um feed, né? Aquela barrinha que você consumia o conteúdo. E ele era cronológico. Isso foi uma diferença absurda. Vamos chegar lá no TikTok, você vê como afeta as pessoas. Eles tiraram essa cronologia no início, eu me irritei tanto, me senti até um baby boomer. Por quê? Porque você perdeu a cronologia, então eu não tinha certeza se eu ia ver tudo que eu queria ver. Quando acabava o conteúdo que você já leu, ele fala assim, acabou, você já viu tudo. Aí espera publicar algo novo, porque você já rolou até você via quem eram seus contatos, né? Quem você seguia. Acabou de você ver tudo, ele diz assim, você já viu tudo das pessoas que você segue até a última vez que você viu. Se fosse ontem, de ontem para cá você já viu tudo. Eles criaram e colocaram a timeline infinita. Mas como que é infinita? Se você já viu tudo, e o que vem depois? A inteligência começa a analisar o que você consome e começa a jogar na sua timeline
coisas relacionadas àquilo que você consome. Quanto mais você consome, mais ele aprende o que você consome. Então você começava a ver coisas de pessoas que você não seguiu, que você não seguia, mas era tendência. Ele começava a ver coisas correlatas, ou começava a ver, não no mesmo assunto, mas, por exemplo, você gosta muito de esporte e teve algum evento com um artista famoso que participou de um jogo de beisebol. Ele falou assim, opa, esse cara aqui pode interessar. E aí começava a induzir você a ler aquilo. Baseado nisso, você começava a seguir mais conteúdo. Então ele começa, então, a influenciar o que você vê. Porque tem coisas que você não sabia que existia, tinha coisas que você não sabia que se interessava tanto, mas começou a seguir porque ele começou a induzir você. Ok. Quando falamos de empresas, por exemplo, americanas, ou Meta, da Microsoft não tem muito essa influência em rede social. Não tem nenhuma ferramenta para isso. Mas a Meta, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. E agora do Threads. Threads por enquanto é um tiro no pé. Não foi muito decolor, mas ela é muito regulada. Né? Então tem muita gente de olho. Tem coisas que são maléficas, o vício, etc. Não tem muito o que fazer, porque está lá e você consome o que você quer. Mas tem muito olho em cima daquilo. Então, se alguém fala assim, gente, apareceu pornografia para uma criança no Instagram. Nossa, aquilo ali vai responder processo. Você vai ter não sei quanto tempo para resolver aquele problema, porque eu indiquei que eu tenho 13 anos e ele é obrigado por lei a não colocar conteúdo impróprio, certo? E denúncias geralmente funcionam ativam páginas e tudo por aí vai. Agora você tem um aplicativo. E o Instagram usa a inteligência artificial? Bastante. O conteúdo que está sendo mostrado para você é baseado em toda uma coisa que ele observa, mas a Meta é uma empresa que visa lucro. Então, a intenção é que você assista o conteúdo que é apropriado para você receber publicidade sobre aquilo. Então, se você quer falou sobre um tênis, independente se é certo ou errado ver o microfone, ou se quebrou alguma regra, você vai receber uma ele informação quer ganhar do tênis. Dinheiro com venda. Então, deixa de lado a discussão do que é ético ou não. A intenção é ganhar dinheiro. Então, ele vai te oferecer uma propaganda de tênis porque tem alguém patrocinando para vender tênis e aquela sua atenção custa X reais por clique. Quanto mais eu prender sua atenção, mais caro eu clique, mais tênis eu vendo e mais anunciantes de tênis vão querer vender tênis para aquele público, certo? Inclusive, isso acontece com a pornografia, né? Só que é isso que eu estou falando, pornografia é regulado. Então, existe menos risco de uma criança receber aquilo, mas se você é adulto e você deu ok, você vai receber conteúdo adulto. Então, eu tô colocando assim uma questão técnica, porque etnicamente falando, existe o papel do pai de cuidar dos filhos. Aí ninguém substitui. Então, você tem que regular se o filho está consumindo tela demais ou não, ou se aquele tipo de conteúdo é apropriado para ele. Mas uma vez que você colocou sua idade, colocou suas preferências, as empresas reguladas têm muito mais tendência a seguir aquilo e quando não segue e tem uma denúncia, eles têm que corrigir. TikTok não tem nada disso. TikTok é uma empresa chinesa. Tudo que a gente sabe da China ou é obscuro, ou depois que a gente descobre, a gente percebe que é usado para fins escusos. A empresa chama ByteDance. É uma empresa que, para funcionar na China, ela tem que irrestritamente fornecer ao governo chinês todo e qualquer conteúdo sem filtro. Quando você instala o TikTok no seu telefone, a política de privacidade é assim, ou você dá acesso a tudo, ou ele não instala. O TikTok não tem nenhum tipo de censura. A Wall Street Journal fez um estudo em 2021, na época do governo Trump ainda. E eles criaram vários perfis com várias idades. O pico de uso, conhecidamente, o TikTok é 13 anos. É o maior pico de consumo de conteúdo. Eles detectaram que perfis falsos, criados por ele para fim de teste, com 13 anos, receberam a quantidade de pornografia em um dia mais do que um adulto inteiro na geração anterior. Um filho que viu ali pornografia em um dia mais do que o pai dele viu na vida inteira. Os conteúdos incluem automutilação, compulsão alimentar, vídeo de pessoas divertidas, obesos, comendo compulsivamente. Eu vi um deles, o cara com a máscara de oxigênio desse tamanho e com um monte de salgadinho, o cara jogando salgadinho assim, comendo hambúrguer e tudo mais, dando risada, e isso era conteúdo infantil. Indução ao suicídio, de várias formas. E aí o Wall Street Journal fez uma denúncia. Pais removam, governo americano, pelo amor de Cristo, bane esse negócio daqui, porque não tem regra esse negócio, ninguém monitora e ninguém sabe para onde vai a informação. E a política de privacidade é assim, ou você dá acesso a tudo, ou você não instala o aplicativo. E o pessoal vai lá e instala. Bom,
Na época, o Trump até falou sobre isso, não deu muito crédito, porque ele falava espionagem chinesa, aí o pessoal dizendo assim, olha, o Trump está só acusando de espionagem. Na verdade, era muito mais do que isso. Ele estava preocupado com espionagem, sei lá o quê, mas ele estava dizendo, gente, esse negócio aqui, tudo que o americano consome vai para os Estados Unidos e para a China, e ninguém sabe como é usado isso. Beleza. Não foi banido. Hoje, vários países estão banindo o TikTok. Já tem um processo do governo chinês, do governo francês, dizendo que está influenciando nas eleições francesas. E um monte. Na guerra da Ucrânia. Bom. Agora, em 2023, o Wall Street Journal fez uma nova estudo igualzinho. Mesma amostragem, vários perfis. E ele descobriu que piorou drasticamente. Alguns testes mostraram que um perfil de 13 anos fazendo scroll assim, com um dedinho assim, passando pra cima. O terceiro vídeo que apareceu já era pornográfico e ele colocou, tenho 13 anos, não tenho interesse nisso, meu interesse é isso. E apareceu pornografia. E várias coisas mais. Agora pense bem, uma empresa chinesa que tem prejuízo bilionário, uma empresa privada na China, gastando quase 2 milhões de reais por minuto para colocar uma propaganda ou promoção do TikTok no Jornal Nacional. Quando que uma rede social gastou dinheiro para se promover? Nunca. É sempre online. Ela está no patrocinador Big Brother. Patrocinador pagando quase 2 milhões por minuto no Jornal Nacional. Isso no mundo inteiro. Com qual objetivo? Se não respeita filtro, a política de privacidade significa que quando você liga o TikTok, ele está dizendo que você está sendo filmado o tempo todo. Tudo que você clica, ele manda os cliques. Para onde você olha? Sabia disso? Você sabe que as câmeras são tão sofisticadas que ele sabe para que área da tela está olhando. Então ele sabe o que está aparecendo na tela, o que você gosta mais. Porque pela posição do olho. Isso não é tecnologia pura. Que loucura. Tudo isso, onde você está, o que você fala, o que você vê na sua câmera, suas transações de compras. Você paga pelo Apple Pay, pelo Google Pay, etc. Ele sabe o que você compra, quando você compra, o GPS diz onde você estava. Tudo isso em tempo real, no seu telefone, de todo mundo que usa o TikTok. Controle absoluto. Controle absoluto filtros, da sua vida. Enviado sem filtros para o governo chinês. E um aplicativo como esse tem a capacidade de invadir todos os algoritmos de um celular que preza tanto por segurança? Não é invadir. Não precisa, você deu Não acesso. precisa, você deu. Ele analisou para onde você foi, local, que loja você entrou. Agora, isso está na mão de uma criança de 13 anos. Eu não preciso ir longe. Faz você, quem está ouvindo aqui, faz o teste. Cria um perfil do TikTok, num qualquer. Diz que você tem 12 anos, 13 anos, 14 anos. Quando eu fiz com meu filho, colocando no celular dele, eu ativei, na época ele estava com telefone Android, eu ativei o Family Link, controle familiar. Quando eu coloquei que ele tinha 14 anos, nem YouTube ele era permitido assistir, porque o controle familiar do Google diz, criança de 15 anos, 14 anos, não pode acessar o YouTube, só o YouTube Kids. Faz no TikTok. Ele não está nem aí para suas preferências. Faz você, mãe e pai em casa, cria um perfil, coloca uma idade baixa, 14, 13 anos, e fica rolando. Não vai dar 5 minutos, você vai ver um monte de conteúdo próprio. Você assiste o primeiro vídeo, vem uma enxurrada de outros. E a qualidade dos vídeos é aterrorizante, o que você consegue ver de pornografia, de conteúdo assim, completamente inapropriado. Palavrão, uso de droga, sendo explícita, carregando arma, tudo mais. Isso no TikTok não tem filtro nenhum. Agora, a pergunta é, por que será que um aplicativo desse faz isso para uma criança? O Wall Street Journal, na pesquisa de 2023, agora maio de 2023, a conclusão foi o seguinte: a dieta de informação que o TikTok submete uma criança é das trevas. E aí ele descreve embaixo. Que é um jornal super respeitado no mundo inteiro, né? Se não é o maior, um dos maiores. New York Times e Wall Street Journal são os mais respeitados. Os dois mais conhecidos que eu sei. E ele cita várias outras empresas que fizeram pesquisas semelhantes e disseram o seguinte: é inexplicável como isso existe, ou como alguém permite que uma criança se exponha a isso. E aí uma coisa que eu fico assim, às vezes, sem entender é a autonomia, né? Ou a soberania dos países, elas não podem influenciar. Um país, ele pode simplesmente deixar isso entrar e ele não se utiliza da sua soberania para barrar uma situação dessa? Aí é a questão que a gente deveria questionar que você está fazendo. Alguns já fizeram. Por que nós, por exemplo, deixamos que isso aconteça? E por que nós damos um telefone ao nosso filho e instala o TikTok e ele pergunta:
vou acessar sua câmera, seus contatos, seu GPS, e você fala, ok. Tudo, ele fala, vou ter acesso irrestrito a tudo. Seu histórico de compra, tá lá escrito, porque para você instalar o iPhone, E ainda eles são tão assertivos no sentido, eles nem mentem para você. Não. Eles estão dizendo a você. Ele não pode mentir, porque essa política é padronizada. Se você não fizer isso, o iOS da Apple ou o Android não permite você colocar o aplicativo na loja. Entendi. Tá, então eles precisam fazer isso. Mas quem que vai dizer que não? Porque se você responder não qualquer das perguntas, ele não instala. Não é uma opção. Você tem então, que pelo permitir prazer de ter o app instalado, você paga o preço, e o preço são todos os seus dados e a sua vida inteira aberta ali dentro. Pois bem, tem um vídeo recente que mostra o efeito da IA. Porque eu falei tudo isso sobre o TikTok? Porque tudo isso é feito através de inteligência artificial. Ele verifica quem é você, o público-alvo, o que você consome e tudo mais, e sugestiona conteúdos. A pergunta é, o que o governo chinês está sugestionando aquele conteúdo para uma criança de 13 anos? Porque se você é menor de idade, não deveria, por nenhum tipo de ética ou nenhum tipo de acordo de loja, de privacidade, nenhum tipo de acordo permitiria você colocar um conteúdo inapropriado para uma pessoa menor que 18 anos, certo? Certo. O Facebook não faz isso, o Instagram não faz isso, nenhum outro aplicativo faz isso, o TikTok faz, certo? Beleza. Por que a quantidade tão grande para uma criança? Por que isso? Por que o TikTok gasta tantos bilhões por mês para fazer propaganda em todos os lugares? Por que a versão do TikTok chinesa é diferente das outras? Isso que eu queria falar. O senhor sabia que essa versão que o brasileiro e o mundo tem acesso... Não é a mesma. Não roda na China. Eles não expõem chinês a isso. Não tem controle parental, não tem histórico, não tem nada. Você não consegue... Se o aplicativo estiver instalado, você, como pai, não consegue controlar. Não tem controle parental. As ferramentas comuns aqui, do Google, dos aplicativos que você instala, do iOS, todos eles têm algum tipo de controle parental. Você pode falar assim, ó, esse telefone é de uma criança de tantos anos. Ele não vai permitir você instalar certas coisas. Tem um Google Family Link, que é da própria Google, você pode instalar em qualquer Android. É importante você falar isso para as pessoas que estão... Se você der para ele no TikTok, ele vai perguntar o seguinte, o TikTok, para funcionar, precisa de acesso irrestrito a isso. Você tem que dar sim ou ele não instala. Quando se der sim, larga o telefone na mão da criança e verifique se você consegue ter algum controle. Nenhum. Edmar, nosso horário já vai adiantado. Eu queria encerrar esse momento aqui fazendo um bate-volta com você. Assim, rápido, né? Uhum. Idade para usar TikTok? Nenhuma, nem adulto. Nem TikTok, adulto. nem adulto. Você não usa o TikTok? Não uso, não aconselho ninguém a usar. E quem usa, fala, pelo amor de Deus, desinstale. Ok. Não tem nada de bom no TikTok. Absolutamente nada de bom. Nem as intenções do TikTok são conhecidas. As que são conhecidas são péssimas. As que não são conhecidas, Deus sabe o que está por trás. Nenhuma pesquisa mostra nenhuma coisa boa relacionada ao TikTok. Ninguém. E se um adolescente não tomar consciência por si só, os pais vão conseguir fazer com que ele abandone o TikTok? Tem que ser na força, porque o TikTok é viciante como crack, foi comparado. Assim, um cérebro de uma pessoa que usa o TikTok é mais estimulado sozinho do que se ele usar todas as demais redes sociais juntas. Se ele usar tudo junto, o YouTube e o vídeo, o cérebro dele não é tão saturado do que se ele usar TikTok sozinho. Então, é um negócio fora de qualquer controle. Uhum. É como você dar uma arma carregada para uma criança. O estrago é iminente. Se ele puxar o gatilho, ele vai arrebentar. Aquilo não tem controle nem para adulto. Nenhum adulto é capaz de suportar aquela dose de dopamina que causa. Então, seria um crime dar para uma criança fazer isso. Inteligência artificial e o futuro? Imprevisível. Se quem tem o poder de controlar não tomar o controle, as consequências são muito, muito, muito graves. Porque nós vivemos no mundo digital. Então você pode matar uma pessoa digitalmente. Você pode fazer com que a pessoa cometa um crime digital usando a inteligência artificial e nem a polícia, nem a inteligência hoje investigativa tem um poder semelhante ao da inteligência artificial. Então você vai conseguir gerar fatos falsos, né? Você vai conseguir gerar evidências falsas que nem um investigador humano vai conseguir distinguir. Então a gente não tem previsão. Assim, ou o humano toma o lugar que é dele de governar as coisas, ou se ele delegar aquilo para uma máquina, ele não vai ter controle depois. Na sua percepção, a inteligência artificial tem alguma relação com os eventos proféticos, históricos, escatológicos da Bíblia? Se o anticristo for inteligente, ele pode utilizar a inteligência artificial a favor dele, sem dúvida. É uma ferramenta, na mão de qualquer pessoa.
E, inclusive, uma pessoa mal intencionada. Então, se tem alguém mal intencionado, seja ele o anticristo ou uma outra pessoa que vai quer causar um dano, é uma excelente ferramenta, inclusive para um possível anticristo. Sim, porque ela é muito abrangente, ela é muito verossímil. O que você produz por IA é muito semelhante, quase indistinguível. Hoje já é quase indistinguível, no futuro próximo vai ser improvável que alguém consiga distinguir uma coisa da outra. Então, é uma excelente ferramenta para um possível anticristo aí aprontar muito. Que conselho você dá aos jovens? Gaste mais tempo lendo a Bíblia, buscando conselho, buscando relacionamento com pessoas de verdade. Porque você não tem condições de saber de onde vem o conteúdo que você consome num telefone. Provavelmente não, já é verdade. Cada vez menos é autoral e cada vez menos você sabe a intenção ou quem está por trás. Então, busque aquilo que é humano, que é real, principalmente a orientação de Deus. Porque é certo que você vai ter boas experiências vivendo com gente. É certo que você vai ter sua vida cristã muito aprimorada lendo a palavra de Deus e oração, mas é muito incerto que seja verdade se você consumir conteúdo que vem daqui. Uau. E aí, meu amigo? Chocado. A gente quer muito agradecer, Edmar, a sua presença. Vamos voltar a fazer carrinho de rolimã, patinete, jogar bola, pular corda. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Né? Não tenho dúvida. E, bem, nós não sabemos ao certo qual o futuro dessas novas gerações em meio a tudo isso. Mas pelo menos eu, como alguém que estou no meio termo, conheço o fim da vida, ou perto do fim da vida, das gerações do passado. Em vários aspectos, me parece que são melhores, né? Eu penso que mais do que nunca, os cristãos vão ter que se definir. Porque nós dizemos que Jesus Cristo nos dá vida e vida em abundância. Mas se você tirar um negócio desse, um elemento desse... E claro, a gente não está advogando aqui a ignorância, mas o domínio, a idolatria. Eu posso conhecer isso, eu posso usar ChatGPT ou partes da inteligência artificial que vão ser favoráveis e vão tornar minha vida um pouco melhor, mas eu não posso fazer disso a minha razão de vida e o meu ídolo. Eu conheço pais que, quando tiram o celular dos filhos adolescentes, eles têm crises de pânico e vão tomar medicação. Então isso é mais do que prova de que isso dominou completamente a vida deles. E adoeceu a sociedade. Entendo que hoje, mais do que nunca, como cristãos, nós precisamos definir bem o que é vida em abundância e analisar, à luz de todo esse contexto que nós estamos, qual a profundidade da nossa relação com Jesus Cristo. Pois bem, vou finalizar essa coisa com duas informações aqui, uma provocação. Primeiro, todo vício, toda essa crise de abstinência não é aleatório. É neurociência aplicada ao design do aplicativo. Ele foi feito para isso. Então, se você, pai, está surpreso com isso, deveria ter dado uma lida como que os aplicativos são projetados. Eles são projetados exatamente para isso. É ciência usada para projeção. Ciência. Eu não estou dizendo isso aleatoriamente. Eu já estudei, já li livros sobre autores que um deles, que eu falei do Niel, por exemplo, o aluno do Niel foi um dos que criou, foi o CEO do Instagram. E ele usou o conteúdo que ele aprendeu para fazer o design do Instagram, para manter você preso à tela. Então, se você está surpreso com isso, dá uma lida, que foi projetado assim, não é surpresa, isso é consequência natural. Segundo, a gente sabe que a nossa vida é marcada por eventos sentimentais profundos, né? Grandes eventos, uma experiência com um camp com o pai, uma queda que você tomou, uma brincadeira, etc, etc. Tudo isso é o que marca a sua vida. Você olha para trás e vê os momentos que você nunca vai esquecer, são momentos que você estava com pessoas ou vivendo sentimentos profundos. Você pode passar semanas ou meses no telefone. Nada disso vai gerar nenhuma lembrança, nada disso vai marcar sua vida com nada. Nenhum aprendizado novo você adquiriu. E nas redes sociais mais jovens, não tem nenhum conteúdo útil que eles estão consumindo. São vídeos curtos. Milhares deles. Então, primeiro que você não está aprendendo nada novo. Segundo que você está super estimulando seu cérebro. Então, quando você vê aquele negócio muito colorido, muita música trend, aquela música assim, eletrônica, marcando aquilo e tal, você sai dali, você acha qualquer outra coisa chata. O livro é chato, conversar com alguém é chato, tudo mais. E segundo, que todo aquele tempo que você gastou não vai acrescentar em nada na sua memória. Você vai olhar para trás e você não vai ter nenhuma lembrança daquilo, porque aquilo não é nada, aquilo marca você profundamente. Então sua história vai ficando cinza.
Você está gastando horas e horas e horas de um passado que vai ficando cinza. Aquilo vai deixar você completamente apagado. Você não está relacionando com ninguém, você não vive emoção nenhuma, nada. Então você está realmente queimando o seu tempo. Se é isso que a gente quer, não, ok, mas saiba que é o que está acontecendo e é assim que vai ser. E vai ser cada vez mais difícil tirar aquilo da mão da pessoa. Então faça isso hoje. Urgentemente. Muito bem, a gente quer agradecer a sua audiência. Mais do que nunca, eu queria reforçar, eu sei que pode parecer repetitivo, quanto que você pode fazer diferença na vida de uma família ao compartilhar esse link, né? Não é só informação, como o próprio Edmar alertou aqui, é a informação com a intenção que nós queremos mostrar. E do fundo do nosso coração é a melhor intenção possível. A gente quer famílias estruturadas, felizes, que se amem e que se relacionem. Você pode compartilhar esse link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A gente está muito feliz de estar aqui com você e já teremos um próximo episódio aí surpreendente. Mais uma vez agradecendo ao pastor Abrão, Edmar pela presença, e nós nos encontramos daqui a pouco em outro encontro, queridos. Um Valeu, abraço gente. a todos Obrigado, vocês. Edmar. Um Até mais, abraço. queridos.